2, 1, gravando. Oitavo ano, AV1, segundo trimestre, capítulo 6 e 7. Primeiro, desde o sexto aninho, quando todo mundo tinha... Não vou dar exemplo, senão posso ser processado. Quando todo mundo era pequenininho, aí vocês estudaram sobre a Pangeia. Lembra sobre a Pangeia? A Pangeia é quando todos os continentes eles estavam unidos, formando um mega continente. Então a Europa, a África, a América, a Oceania, tudo formava-se um único continente. Aí com o choque das placas tectônicas, os continentes eles foram se separando, ok? Então, o que justifica a África e a América ser muito semelhantes? Que um dia elas estavam unidas. Então, a Mata Atlântica também é encontrada no continente africano. A floresta equatorial também é encontrada no continente africano. No continente africano, bem na área central, também tem muita hidrografia. Até a fauna e a flora são um pouco semelhantes do continente africano e do continente americano. Então, a Pangeia explica essas semelhanças naturais entre ambos os continentes. Continente espelhado. Então, apaga para mim a luz aqui, Natiele. Ali, ó, o carregador está ali, ó. Apaga ali, por favor. O continente africano, se você pegar a linha do Equador, que divide o planeta Terra ao meio, então divide o continente africano também ao meio. Então, se você prestar atenção no continente africano, tudo aquilo que você encontra no norte, você também encontra no sul. Nós dizemos isso, que o continente africano é um continente espelhado. Então, aqui, ó, continente africano. Tudo que você encontra na parte norte, você também vai encontrar na parte sul. Então, se ao norte da África você vai encontrar montanhas, hidrografia, vegetação, um clima mais quente, tudo isso você também vai encontrar na parte sul. Então, os fatores como solo, relevo, hidrografia, vegetação, clima, que é encontrado no norte, você também encontra no sul. Até um deserto, tem o deserto do Saara ao norte e ao sul tem o deserto de Kalahari. Próximo tópico, isso é chamado de continente espelhado. Hidrografia. Por mais que, às vezes pareça um absurdo, continente africano, tal, até meme fazem que na África não tem água. Tem. No continente africano tem o segundo maior volume de água do mundo, que está aqui nessa região do Congo. No continente africano tem o maior rio em extensão territorial, que é o Rio Nilo. E também tem o Rio Níger, que também tem um destaque bem grande ali na África. Então, por mais que tenha, o segundo maior volume de água, ele está mal distribuído. Então, tem áreas que tem muita água, tem áreas que tem pouca. Tranquilo? É a mesma coisa, aqui do Brasil. Dificilmente, fora o Caetano, acho que ninguém chegou a beber a água do Rio Amazonas. É a mesma coisa, do continente africano. Pouquíssimos têm acesso à água lá do Rio Congo, que é o segundo maior volume de água do mundo. Industrialização. A industrialização no continente africano ela é bem difícil. Por quê? Falta de tecnologia. Então, o continente africano ele foi explorado e isso dificultou o seu avanço tecnológico, fazendo com que a industrialização no continente africano seja escassa. Fora que o mercado consumidor para poder adquirir produtos industrializados, mais avançados, mais tecnológicos, também ele é baixo, mercado consumidor, pessoas com dinheiro para poder comprar, por exemplo, uma Ferrari. Então, isso dificulta também muitas indústrias acabarem se deslocando para instalarem suas respectivas indústrias em determinados países, com o IDH um pouco mais baixo, com a economia mais baixa. Sobre a industrialização africana, a maior parte das indústrias se concentram na África do Sul, tá? Que é um país aqui, o último país aqui, mais ao extremo. A industrialização lá da África do Sul já é um pouco semelhante aqui do Brasil, bem diversificada, tendo vários ramos industriais e acaba exportando depois para os demais países. A industrialização do continente africano, com referência, comparando ao mercado global, ao mundo, representa apenas 1% da industrialização mundial, ou seja, quase nada. Então, 1% das indústrias do mundo se concentram no continente africano. E era para ser muito mais potente, porque a África, sim, é um continente com muitos recursos naturais. Porém, falta o recurso tecnológico para poder continuar suas atividades industriais.
O Sahel, o que é o Sahel? O Sahel, fazer a África de novo, porque esse daí já está poluído. Então a África de novo. O Sahel é uma área, é uma região onde que o deserto do Saara ele está se expandindo. Então, naturalmente, o Saara está se expandindo para essa região aqui destacada que chama-se Sahel. E o homem tem intensificado este processo. De que forma? O homem fazendo um desmatamento faz com que o deserto avance para essa região. Porém, nós vimos aí uma medida, uma alternativa para diminuir este avanço do deserto foi a construção de uma grande muralha verde, que ainda, infelizmente, está longe de ser o ideal para barrar este avanço do deserto. Então, estão construindo árvores nessa região do Sahel, principalmente a área de fronteira, para impedir que o deserto do Saara avance. Porém, está bem longe do ideal. Recursos. Se eu pular algum tópico, me avisa. O continente africano, que nem eu expliquei, é uma... Atrapalhou o raciocínio. O continente africano, ele é muito rico em recursos naturais, que nem eu já tinha explicado. Petróleo, por exemplo. Tem muitos países que são bem riquíssimos em petróleo. Rico eu falo em recursos, não em dinheiro. Diamante, ferro, ouro, prata, cobre, estanho, níquel. Então, muitos países possuem muitos recursos naturais, porém, que nem eu expliquei, falta tecnologia para poder fazer essa extração. Lá no continente africano, alguns países eles são membros da OPEP. O que é a OPEP? Organização dos Países Exportadores de Petróleo. Então, é um bloco, é um grupo, um grupo de parceiros econômicos, onde que algumas nações se reúnem para poder ser aliados, amigos, unidos, para estabelecer o preço do petróleo mundial. Então, quase que cerca de 50% de todo o petróleo do mundo são eles que governam, são eles que controlam. A maior parte dos membros da OPEP estão lá no Oriente Médio, tem a Venezuela, que é o único país da América, e depois tem alguns países africanos que também são membros da OPEP. Eles que fazem a maior parte da extração mundial, até o Brasil compra parte deste petróleo, e eles que controlam o preço do petróleo mundial. Vou ver o que mais aqui. Diamante de sangue. O que é o diamante de sangue? Teve até a indicação do filme lá, premiado ao Oscar, do Leonardo DiCaprio, que é o diamante de sangue. Diamante de sangue tem esse nome por conta que a exploração desses recursos é muitas vezes feita com mão de obra escrava. Esses diamantes, eles são vendidos a um preço inferior. Então, ele acaba sendo até vendido sem pagar impostos, é tudo ilegal. Então é vendido aí no que é conhecido como mercado negro, às vezes até em redes como Deep Web aí por diante. E parte dos lucros desses diamantes são utilizados para poder financiar aí o narcotráfico, a compra de armas, as milícias, são grupos que dominam, grupos terroristas também. Então, por isso que é dado este nome de diamante de sangue, porque toda a extração, comercialização, toda ela aí é parte legal. Próximo. Regionalização cultural. Deixa eu ter que desenhar outra África. Deixa eu ver o que eu faço aqui. Apagar aqui. Pronto. Então, se nós pegarmos o continente africano, nós podemos regionalizar ele de acordo com a cultura e de acordo com a história. Assim como no Brasil nós temos a regionalização de Norte, Nordeste, Sul, Sudeste, Centro-Oeste, nós podemos regionalizar a África em duas partes de acordo com a cultura e de acordo com a história. A parte Norte é chamada de África Branca. A parte Norte chamada de África Branca, que na verdade não são brancos, são morenos, igual Lucas, igual JP e tal. Então são morenos, tá? Essa área, a parte norte, ela foi dominada por árabes, muçulmanos. Então saíram do Oriente Médio e acabaram dominando a maior parte dos países ao norte. O islamismo, religião oficial, que predomina aqui nessa área da África Branca, da parte norte. Países aqui dessa parte norte, Marrocos, Egito, tá tranquilo aqui, vamos lá, aqui agora a parte sul. Essa parte sul aqui é predominante de nativos africanos, é a parte da África Negra. A maior parte, então, desses nativos da parte sul tem religiões ligadas à natureza, Umbanda, Quimbanda, Candomblé, boa parte dessas religiões que estão aqui no Brasil tem as suas origens dessa África
da África Negra, do Sul, aqui do continente africano. Acho que tá bom. Serengeti. Serengeti é um patrimônio natural. O que é um patrimônio natural? É quando as organizações mundiais estabelecem que aquela área é uma área que deve ser preservada, é uma área de muita importância. Então isso é um patrimônio, uma área que não pode ser mexida, e é uma área que serve de referência para o mundo todo. Isso é um patrimônio natural. Então o Serengeti até foi inspiração aí para filmes como o Rei Leão, lá das savanas, tal, africanas. Então uma área mega diversa, tal, de fauna, de flora. Serengeti, tá? Grave esse nome. Serengeti, uma área de patrimônio natural riquíssima na sua fauna e na sua flora, conhecida aí como as savanas africanas. E por último, para a gente poder finalizar, refugiado. O que é um refugiado? Aprenderam isso daí comigo ano passado, quem teve aula comigo. Refugiado é quando uma pessoa ela sai do seu respectivo país sem ter condições de vida. Então vamos supor que o Jandoso. Então o Jandoso, ele já não tem mais nem R$20 para poder comprar lá 10 ovos, que passa lá vendendo ovo. Ele está numa condição muito difícil, ou ele está sofrendo perseguição religiosa, ou está vivendo numa ditadura lá no bairro dele, tá, uma ditadura tão, sem democracia, sem alimentos. Então a família está passando por muita dificuldade porque já não tem mais comida para se alimentar. Então o que acontece? A família do Jandoso acaba saindo do Brasil e indo para um outro país, um outro continente. Essa pessoa é classificada como refugiado. No continente africano, soma aí um dos maiores números contingentes populacionais de refugiados do mundo. Por que estão saindo do continente africano muitos nativos? É simples, né? Tem muitos países que você, se declarar como, por exemplo, homossexual, você sofre perseguição. Ou se você, ir contra o governo que é ditador, você sofre perseguição. Tem muitos países, que nem eu vi lá o vídeo, de gente comendo até grama. Então sai do país por conta disso. Ou no continente africano, soma aí 70% dos aidéticos do mundo. Então sai por conta da falta de saúde ali no território. Acho que dá para poder entender, né? E para onde que eles vão? Vão para os países que realizaram o processo do imperialismo. O que é o imperialismo? O imperialismo foi o domínio europeu exercido pelo continente africano. Expliquei isso aí para vocês, eu acho. Então, durante a segunda revolução industrial, as potências europeias precisavam de matéria-prima e tiravam da onde? Do continente africano. Então, vamos supor, a França, um exemplo, tenha colonizado, feito ali o imperialismo no Congo, país africano. Aí, oi? Não lembro, é só um exemplo aqui e tal, enfim. Aí, no caso, os congoleses, eles buscam refúgio aonde? No território francês. Então, eles saem do Congo e buscam refúgio na França em busca de uma expectativa de vida e uma vida melhor. E eu acho que é isso só. Pulei algum tópico? Não? Não. Então, lembrando, realizar ali uma página, no mínimo, de texto, de resumo, para ser entregue na sexta-feira, posterior à prova. Vai a dica, tá? E deixa eu finalizar aqui o vídeo.